Como prometido é devido, estamos aqui na correção do exercício das macros, como eu vos tinha dito. Então, vocês já podem ver que eu estou aqui num cantinho, não é? Algures aqui no ecrã. E então eu tenho aqui várias macros para resolver, não é? Uma das coisas que eu vos disse foi que, relativamente às macros, elas seguem exatamente passo a passo aquilo que nós instruímos ela a fazer. Ou seja, se eu disser para ela ir a uma determinada célula e escrever qualquer coisa, ela vai fazer exatamente isso. Primeiro vai à célula e depois escreve qualquer coisa. Tendo isso em mente, aquilo que nós devemos fazer é, em primeiro lugar, perceber o que é que nós vamos fazer com a macro. E eu vou literalmente fazer a correção de todas as macros, embora em aula já tenha feito aqui da macro 1, 2 e salvo erro 3. Nós vamos começar outra vez pela 1 e vamos tentar idealizar aqui passo a passo o que é que a macro vai fazer. Eu vou só aqui unir e centrar isto para conseguir colocar aqui uma espécie de um manual de instruções, não é? O passo a passo daquilo que nós vamos fazer. Nós queremos, em primeiro lugar, criar aqui duas macros. Uma que me permita utilizar os filtros avançados e outra que me permita fazer a limpeza dos próprios filtros que eu apliquei. Então, para aplicar os filtros avançados, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir ao separador dados, não é? Em inglês, data. E depois do separador dados, eu tenho que clicar onde diz avançadas, não é? Dados e ali onde diz avançadas. Depois, ele aqui diz que não consegue identificar, vou carregar aqui na minha tabela, que é para ele conseguir identificar que existe uma tabela. E aqui no intervalo da lista, eu vou informar qual é o intervalo onde vão ser aplicados os critérios e aqui o intervalo onde estão os critérios. Sendo que é importantíssimo, vital até, caso contrário não vai funcionar, eu tenho que lhe dar também os cabeçalhos. Porquê? Que é para ele conseguir fazer aqui um match deste cabeçalho com o que existe na minha tabela e aplicar o filtro que está imediatamente abaixo. Se eu não lhe der este cabeçalho, por exemplo, ele não sabe onde é que há de aplicar este filtro aqui. Não é por estar na mesma linha, até porque eu posso ter aqui duas chamadas parcelas e meter parcelas maiores do que 5 e menores do que 10, por exemplo. O que interessa é o nome que está aqui em cima, isto nos filtros avançados. Muito bem, então, depois de fazer isto, eu vou informar a tabela onde aplico os filtros. Em terceiro lugar, informar o intervalo onde estão os filtros, certo? E em quarto lugar, clicar OK e terminar a gravação. Muito bem. Então vamos lá seguir este passo a passo para aplicar os filtros. Para remover, vamos ver já daqui a um bocadinho. Programador, Developer, gravar macro. E aqui vou-lhe chamar de filtros avançados. Ok? Não meto nenhuma tecla de atalho. Descrição também não vale a pena para efeitos de aula. Carregar OK. Já está a gravar. Então, em primeiro lugar, dados, avançadas. Estão a ver aqui o tal errozinho. O cursor tem que ficar aqui próximo desta tabela. Caso contrário, não vai conseguir aplicar. Então, avançadas. Em primeiro lugar, dou aqui 2. Tem que ficar o nome da tabela e depois todos. Em inglês aqui terá all. E agora o intervalo dos critérios será este que está aqui. Já informei ambos. Agora é só carregar o OK e terminar a gravação. Está terminada. Eu vou só ver aqui se aquele pequeno erro inicial deu aqui algum... Não. Ele funciona assim, na mesma. Vamos meter aqui 2020, por exemplo. Só que ampliar a data. E vou rodar a macro. Ele já aplicou ali o filtro. Portanto, esta macro está a funcionar direitinho. Preciso agora da macro para limpar. A única coisa que vamos fazer é criar uma macro que carrega ali no limpar. Só isto. Então, programador, gravar macro, limpar filtros. A única coisa que ele vai fazer, ir ao separador de dados, carregar em limpar. Podemos pegar nisto que está aqui, neste intervalo, e carregar em delete,
para ele eliminar e fica direitinha. Posso já apagar esta parte. Vou introduzir aqui, inserir aqui uma ilustração. Aliás, nem copio já. Primeiro vou aqui fazer a formatação. Filtrar. Assim. Vou aumentar aqui o tamanho só. E agora carrego na tecla Ctrl e arrasto para o lado que ele duplica. Limpar. Só que esta vou dar aqui uma outra... Pode ser assim esta. Tecla direita do rato. Atribuir macro. Em inglês, assign macro. Limpar, filtros avançados, aliás, aqui. E este aqui é o limpar. Limpar filtros. Vamos ver agora. 2020. Parcelas maiores do que 10. Filtrar. Já está a filtrar aqui direitinho. As parcelas maiores do que 10. Aqui, 2020. Vamos ver aqui crédito. Aqui não é aqui, é aqui de lado. Crédito. Eu salvo erro, ele não é sensível. É sensível aqui só aos acentos. Relativamente aqui às maiúsculas e minúsculas, ele não é sensível. Mas aos acentos é, que são caracteres especiais. Mais do que 10, impecável. E podemos procurar por uma cidade assim. Pronto. O limpar também funciona. Temos a macro impecável. Vamos a 2. Cria um botão com o texto registar e associa uma macro que coloca os dados na base de dados de forma automática com um clique. A data deve ser colocada de forma automágica. Muito bem. Então aquilo que ele vai fazer é, nós já temos aqui a entrada, que vai ser na linha 9, não é? Ele vai copiar aqui estes dados para colocar aqui, ou melhor, para colocar nestes 3. Aqui será a data, introduzido com uma fórmula, ou melhor, com uma função, e nós sabemos que essa data, sempre que a página é atualizada, a função é novamente chamada. Então hoje a data será a data 2, mas se eu abrir este documento amanhã, ele chama novamente a função e vai-me dar a data de amanhã. Então eu tenho que copiar e colar os valores, que é para me eliminar a função e ficar apenas os valores que a função me deu em primeiro lugar. Adicionar aqui uma linha. Mas eu recordo-me que houve aí um colega vosso que disse: mas Ricardo, era muito mais giro se não tivesse linha, ele fosse inserindo uma linha nova sozinho, em vez de ficar só com uma linha branca. Então é isso que vamos fazer. Em primeiro lugar, aliás, vamos só fazer assim. Isto vai para aqui, só fazer assim. Então, em primeiro lugar, ele vai inserir uma nova linha. Em segundo lugar, dar contornos à linha, à nova linha inserida. Em terceiro lugar, copiar e colar os campos inseridos. Em quarto lugar, vai eliminar esses mesmos campos, que são estes aqui inseridos, ok? Em quinto lugar, vai fazer o quê? Aliás, eu quando inserir uma linha, ele vem com a formatação da linha de cima, portanto, em bom rigor, inserir linha e tirar formatação. Ok, assim é que vai estar correto. E tirar a formatação, eliminar esses mesmos campos, dar contornos à linha. Vou colocar aqui e centrar, que é para os dados ficarem centrados também. Copiar, colar aqui a data. Como já inserimos uma nova linha, sempre que eu chamar esta função, a primeira coisa que ela faz é inserir a própria linha, portanto eu não preciso terminar, e acredito que estes 4 passos sejam suficientes. À medida que eu for gravando, se me lembrar de mais algum, vou adicionar. Aqui vai ser o registro saída material, ok? Então vamos lá, inserir nova linha e tirar formatação. Inserir uma linha, vai inserir uma linha em branco. Mas quando tivermos dados aqui, na verdade, ele vai passar os dados que já existem para baixo, ficando uma linha vazia para ele poder inserir a informação. Esta linha que está aqui vai ser tirada à formatação, olhem ali. Vou inserir os contornos, vou fazer todos os limites e vou centrar. Ele já vem centrado, mas eu vou forçar aqui a ideia de que é para centrar. Copiar
os campos. Faltou ali só a data, mas isto eu já coloco. Olha, copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar. Depois, apagar estes campos, delete, estão apagados. Inserir a função hoje, ou today. Copiar os valores e colar 1, 2, 3. Fica assim inserido. Que, salvo erro, ele está apto a terminar a gravação. A única coisa que me falhou ali foi inserir a função hoje, 6, colar, ou melhor, copiar e colar como valores. Vamos testar. Inserir uma ilustraçãozinha. Ai não. O que é que se passa? Estava a ver que me tinha esquecido de parar a gravação, mas não me esqueci. Ora, ilustrações, formas. Vou adicionar aqui uma forma. Pode ser literalmente aquilo que vocês quiserem. Vou meter aqui registar. Vou centrar os dados. E agora vou fazer o atribuir macro. Registro de saída de material. Ok. Vamos ver. Funcionário. Ricardo. Material. Lápis. Quantidade 75. Registar. Até agora, tudo bem. Ele não me centrou ali, foi os dados. Pois não. O que é que aconteceu? Eu devia centrar os dados depois de os colar lá. Porque eu, quando os colei lá, eles vieram com a formatação daqui de cima. E aqui de cima não está centrado, por isso eles aqui vieram com essa mesma formatação. Enfim, se vocês quiserem dar essa possibilidade, a única coisa que têm a fazer é, se calhar no final de tudo, dão os contornos à linha e centram. Fica mais indicado até. Ok? Vamos ver aqui, a Francisca foi buscar canetas e levou 50. Ok, ele está a adicionar direitinho, agora está a adicionar em branco porque ele está a copiar valores em branco, mas ele está a adicionar direitinho, está a fazer literalmente aquilo que eu quero. Vamos à macro 3. Cria uma macro que formata o intervalo de dados com limites para que se assemelhe a uma tabela, com o espaçamento correto nas colunas, formatação correta de dados e que ative os filtros. Muito bem. Então o que é que eu quero com isto aqui? Nós podemos literalmente seguir o que está ali, mas eu vou criar aqui um passo a passo. Em primeiro lugar, eu vou selecionar o intervalo todo. Ok, vou só ampliar aqui mais um bocadinho. Vou selecionar o intervalo todo. E depois, vamos lá ver. Em segundo lugar, vou dar limites. Em terceiro lugar, com o espaçamento correto. O espaçamento se calhar ficará no fim. Porquê? Porque eu tenho que ativar os filtros. E quando eu ativo os filtros, o ícone dos filtros pode ficar em cima do texto. E então depois de eu ativar os filtros é que vou fazer isso. Vou formatar os cabeçalhos. Formatar os cabeçalhos. Em quarto lugar, de formatar os cabeçalhos, vou formatar os dados. Formatar os dados. Em quinto lugar, ativar os filtros. E em sexto lugar, dar o espaçamento. Muito bem. Eu, para fazer tudo isto, eu vou tentar utilizar o máximo de atalhos possível. Ok? Então, aquilo que eu vou fazer é iniciar a gravação, formatar tabela. Aqui está. Então, vou carregar aqui Ctrl+Shift barra de espaço. Já selecionou tudo. Base. Vou dar os contornos que preciso de dar. Ok? Dar os limites aqui. Formatar os cabeçalhos. Eu posso aproveitar já para centrar até. Formatar os cabeçalhos. Vou selecionar os cabeçalhos com Ctrl+Shift seta para a direita. Em vez de ser com o rato, Ctrl+Shift seta para a direita. Porquê? Quando eu aplicar esta macro, se
se a tabela tiver 5 linhas, o Ctrl Shift seta para a direita faz com que ele vá até o último elemento, ou seja, vai até à 5. Não é 5 linhas, 5 colunas. Se tiver 50 colunas, vai até à última 50 colunas. Então a minha macro consegue ficar assim mais dinâmica nesse sentido. Negrito. Vou dar aqui umas cores. Vai ser uma formatação extremamente simples. Ok? Já está. Formatar os dados. Então aqui o preço. Vou carregar aqui no B. E vou meter a moeda. Vou carregar aqui na data e meter em data. Meter moeda, mas é data, pode ser abreviada. Ativar os filtros. Como é que eu posso ativar os filtros? Vou ao separador de dados e tenho ali filtrar. Ou posso carregar, eu tinha aqui isto tudo selecionado, por isso é que ele só me ativou ali. Ou posso carregar Ctrl Shift L, que ele ativa-me logo os filtros nos cabeçalhos. Dar espaçamento em todo ele. Terminar a gravação. E foram estes passos todos que eu dei. Vamos aplicar agora aqui nesta aqui para ver se vai funcionar. Ora, formatar a tabela. Eu vou só aqui às opções e vou-lhe dar Ctrl Shift T. Ok. Vou agora fazer eu. Ctrl Shift T. Funcionou. Está todo ele formatado, com os dados já direitinhos aqui. Portanto, está funcional. Vamos à macro 4. A macro 4 era um desafio adicional por causa deste status que está aqui. Porque o status pendente concluído em andamento tem que ser introduzido de forma aleatória, ou seja, não há uma condição para eu colocar pendente concluído em andamento. Tem que ser literalmente de forma aleatória. Então aqui é um passo adicional para vocês também raciocinarem relativamente à aplicação de algumas fórmulas que já aprenderam. Ok? Eu vou fazer aqui, vou já gravar a macro até, porque esta aqui o passo a passo é ali direitinho. Ora, criar dados teste. Então, formato seguinte, ok. ID, números sequenciais, então vai ser 1, 2, posso carregar aqui nestes dois e arrastar para baixo, diz no mínimo 20, eu vou fazer os 20, ok. Nome, dado 1, dado 2, dado 3, então dado 1, posso arrastar para baixo, que ele já faz dado 2, dado 3, por aí fora. Data, também são datas sequenciais, eu vou meter a data de hoje, e aqui vou fazer igual à data de hoje mais um dia. Mais um, que é o número de série, ou seja, vai ficar mais um dia. Se eu arrastar para baixo, ele vai adicionando sempre mais um à que está imediatamente acima. Ok? Pela referência relativa que eu lhe dou ali. Já está. Valores de moeda aleatórios. Podiam utilizar a função aleatório entre ou rand between. Entre, vamos meter aqui, por exemplo, 1000 e 5000. Vou arrastar para baixo. O que é que eu vou fazer? Ctrl C, colar 1, 2, 3. Porquê? É uma função que gera valores aleatórios, ou seja, sempre que a página é atualizada, é chamada novamente e gera novamente um valor aleatório. O status, quanto ao status, aqui é que está a grande situação. Como é que eu coloco de forma aleatória pendente concluída ou em andamento? De acordo com as funções que foram aprendidas. Então olha o que é que eu vou fazer. Eu vou escrever aqui pendente, vou escrever aqui concluído e aqui em andamento. Já está, pendente concluído em andamento. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar aqui números 1, 2, 3. E agora olhem o raciocínio que eu vou utilizar para conseguir aplicar estas de forma aleatória. Status recebe, procx ou procv, também funciona, ok? Eu neste caso eu vou utilizar o procx porque é o mais recente, mas o princípio da aplicação do procv é exatamente igual. Porque o truque está aqui no valor de pesquisa. Se eu pesquisar, por exemplo, pelo valor 1, aqui, e quer que ele me devolva este que está aqui, ele vai me devolver pendente, certo? E se eu disser para ele pesquisar o 2, ele devolve concluído.
Até aqui tudo bem. E se eu, em vez de lhe dar 1, 2, 3, lhe der a função aleatório entre 1 e 3? O que é que ele está a fazer? O valor que ele vai procurar vai ser um número aleatório entre 1 e 3. Então ele gera esse número aleatório, vai procurar por ele onde eu estou ali a especificar e vai devolver o que está ao lado. Só que eu, para poder arrastar isto para baixo, eu preciso de fixar estas todas aqui, que é para ele não perder a referência a estas células aqui. Dou um Enter, em andamento, vou arrastar para baixo. Copiar para colar o valor, para ele deixar de gerar números aleatórios e também para eu poder agora eliminar isto que está aqui, sem perder o que está ali em cima. Porque se eu eliminasse ali o em andamento, concluído e pendente, ele também me ia eliminar o que está aqui. E ia-me começar a dar células vazias. Ok? Aqui insira dados de teste, formato o intervalo, seguindo o seguinte. Ok. O que eu vou fazer é, vou já abrir, aliás, vou formatar aqui os dados, até. Em moeda, aqui data já está bem. Ok. Vou abrir mais até, vou abrir assim, porque eu vou inserir agora, vou inserir como tabela. Aquilo que eu posso fazer, Ctrl Shift barra de espaço, é aproveitar antes de fazer isso e centrar. Ok? Posso fazer Ctrl Shift barra de espaço, Alt T. Se vocês estiverem com o Excel em inglês é Ctrl T. E, ok, ele já inseriu direitinho. Dá ali um pequeno erro porque isto é de fórmula inconsistente. Eu vou parar aqui já a gravação. O que é que acontece? Basicamente ele aqui está a utilizar a fórmula hoje e aqui em baixo não está a utilizar a fórmula hoje. Ok? É só por causa disso. Isto é um erro, até posso fazer ignorar este erro, que não há grande problema. Se calhar aqui o que eu podia fazer era Ctrl C e colar como valor, não é? Mas assim, enfim, tem sempre a data atualizada. A macro está gravada, vou agora aplicá-la aqui. Só que eu vou dar uma adicional para o caso de ter havido aqui algum erro da minha parte. Então, cria dados de teste, executar. Está a funcionar direitinho. Pendente, tudo. Os valores que estão aqui vão ser sempre diferentes. Estão a ver? E aqui o status também vai ser sempre diferente. Porquê? Porque insere valores aleatórios. Muito bem. Se eu aplicar aqui a mesma, ela também funciona. Espetacular. Podemos gravar a tirar este erro, a fazer ignorar erro, porque de facto não há um erro, acaba por ser uma exceção. Ok? Esta também é muito gira de se fazer. Cria uma macro e associa um botão que gera um valor aleatório numa rifa e procure pelo nome e contacto na base de dados. Utilize formatação condicional para que o vencedor fique evidenciado a verde. Se vocês pensarem um bocadinho, a formatação condicional não precisa de estar dentro da macro, pode estar fora da macro. Porquê? Porque ela funciona independentemente de rodarmos a macro ou não. Ok? Se eu inserir dados aleatórios, a regra já existe, portanto a regra vai ser sempre aplicada, quer eu utilize a macro, quer não utilize. Portanto não há necessidade de eu estar a rodar dentro da macro. Até porque o que acontecia é, ele estava sempre a criar regras novas lá dentro. Então olhem, gravar macro, gerar rifa, ok? Então o que é que ele vai fazer? Aqui vai-me gerar um número aleatório entre 1 e 25, salvo erro 25, exatamente. Gerou um número aleatório, vou copiá-lo e colar 1, 2, 3, ok? Agora vou pesquisar pelo nome, PROC-X, vou procurar o nome, ou melhor, o número da rifa, neste intervalo que está aqui, certo? E quero que ele me devolva este que está aqui. O 10 ele já me devolveu a Inês Martins, está certo? Eu vou só abrir aqui. E agora o contacto, vou utilizar outro PROC-X, procuro o número da rifa, Ctrl Shift seta para baixo, ponto e vírgula, Ctrl Shift seta para baixo, e ele já deu um número insuficiente, porque por causa de ok, aqui. Esqueci-me de dar o valor a procurar, quer dizer, não me esqueci, eu dei-lhe, mas esqueci-me de meter o ponto e vírgula, então ele meteu outro número. Então ele procura o que está no E6, de A2 a A26, que é o que está aqui,
e dá-me o que está ali, portanto fica direitinho. A Inês Martins, 922 345 768, está certo. Vou só ampliar aqui também, que é para isto ficar sempre direitinho. Vamos parar aqui a gravação e vamos adicionar agora a formatação condicional para evidenciar o vencedor a verde. Como é que eu vou fazer isso? Separador base, formatação condicional, regras de realce de células, vou utilizar o igual a, não é? Esta aqui. Então o que é que eu quero formatar igual a? Isto tudo que está aqui, esta coluna, sempre que for igual a esta célula que está aqui, fica a verde. Então está a ver, deste intervalo, sempre que uma célula deste intervalo for igual àquela que está ali, fica a verde. E agora vocês sabem como fazer os outros. Ctrl Shift seta para baixo, formatação condicional, igual a este que está aqui, fica a verde. Ok. Ctrl Shift seta para baixo, formatação condicional, regras de realce de células, igual a este, também fica a verde. Ok. Se eu tirar, não tenho nada a verde. Agora vou inserir uma forma. Vamos meter aqui... aqui isto, parecem muitas rifas. Atribuir macro, gera rifas. Gerou agora o 17, que é o Tomás Rodrigues, 931 235 678, está certo. Estão a ver? E ele gera sempre as que eu quiser. E está sempre ali a buscar direitinho. Vamos lá, a macro 6, que salvo erro é a última, exatamente, e acaba por ser aqui a mais simples de todas, mas é muito útil no nosso dia-a-dia. Cria uma macro e acione um botão que apague todas as linhas em branco e compacte toda a informação numa tabela formatada. Muito bem. Então aquilo que nós vamos fazer é uma coisa muito simples. Olhem, programador, gravar macro, arranja e formata tabela, está impecável, ok? O que é que vai fazer? Seleciona tudo, literalmente tudo, estão a ver, tem que fazer essa seleção a partir aqui das colunas, base, localizar e selecionar, ir para especial, e aqui tem células em branco, ok? Estão a ver que ele agora selecionou apenas as que estão em branco, e eu vou agora carregar aqui onde diz eliminar. Já eliminou. Agora vou carregar aqui, sempre na primeira, canto superior esquerdo, porque eu tenho sempre a certeza que há dados na primeira. Ctrl Shift barra de espaço, Alt T e dou um OK. Paro aqui a gravação. Onde é que está? Programa termina a gravação. Esqueci-me de uma coisa muito importante, que foi formatar estes dados, não é? Esqueci-me de uma coisa muito importante, que era formatar os dados. Mas vamos por partes. Eu vou aqui duplicar e vou fazer uma coisa. Vou mais cá para baixo, bem mais cá para baixo, e vou começar aqui a retirar mais em branco. Que é para nós vermos que de facto a macro que nós criamos funciona independentemente da quantidade de células que estão em branco. Então 6.1 vou agora aplicar aqui, macros, arranja e formata a tabela, executar, ok, ele deu aqui um errozinho, vamos já perceber como é que ok, já percebi qual foi o erro, vocês já vos vou explicar, vocês vão ver que é muito simples este erro, mas ele já está a fazer direitinho, como aconteceu aqui na 6, certo? Porquê é que deu aquele erro? Quando nós criamos uma tabela, a tabela é criada com um nome, por exemplo, tabela 5, certo? Na macro, o que ele vai fazer vai dizer que a tabela criada se chama tabela 5. Ou seja, se eu voltar a criar aqui, ele vai criar o quê? A tabela 5. Estão a ver? Só que ele criou a 5_1. Porquê? Porque a macro, quando utilizamos no gravador, ele não pode criar duas tabelas com o mesmo nome. Então o que ele faz? Mete ali o _1
para não criar a tabela. Ou melhor, para não duplicar a tabela. E o que acontece é que eu, eventualmente, durante a gravação da macro, cliquei numa célula qualquer, ou fiz qualquer coisa, que o que é que ele fez no código? Vai à tabela 5 e faz determinada coisa. Só que esta não é tabela 5, é tabela 5 underscore 1, não é? Então o que é que eu posso fazer? Eu, antes de executar a macro, não é? Eu gravei aqui para esta, eu posso apagar esta que está aqui, posso apagar esta que está aqui e posso agora aplicar aqui tranquilamente. E ele vai deixar de dar erro. Aliás, até vou apagar estas todas aqui, que é para vocês verem que não foi aquele erro. O que não foi por causa das linhas em branco que deu erro. Ele agora já vai dar direitinho, sem erro absolutamente nenhum. Estão a ver que ele agora já criou ali a tabela número 5. Se eu tentar duplicar para aqui, o que é que ele vai fazer? Agora vai voltar a dar o erro, porque existe tabela 5. Viram? Olha, eu vou fazer aqui debug, para vocês verem. Ora, arranja em formato a tabela, está aqui. Ele deu o erro aqui. Ó, vai à tabela 5.select, porque eu carreguei na tabela 5. Estão a ver? E ele não conhece tabela 5. Há aqui algumas formas que nós podemos arranjar de tornar isto mais dinâmico. E vou-vos dar esse conteúdo adicional. Eu posso pedir fazer com que o Excel me peça para eu dar um nome à tabela antes dela ser criada. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui dim nome as string. Ele vai-me criar um espaço de memória, dim é dimensão, vai-me criar um espaço de memória chamado nome, como uma string. O que é uma string? Texto. Ok? É só isto que vai fazer. E eu vou dizer que esse espaço de memória, que eu agora lhe chamo de nome, mas posso lhe chamar outra coisa qualquer. Posso lhe chamar aqui Ricardo. Só que aqui em baixo vou ter que especificar. Ricardo. Aqui em baixo, está certo. Aqui em baixo vou ter que lhe chamar Ricardo. Ricardo recebe uma input box que vai dizer, por exemplo, insira o nome da tabela. Só isto. O que é que vai acontecer? Esta variável que está aqui, este espaço de memória que se chama Ricardo, que eu criei aqui em cima, que vai receber um tipo de dado texto, vai receber uma input box. Este receber é o mesmo sinal de igual que nós utilizamos no Excel. Em programação é exatamente da mesma forma. Ok? Nós estamos a dizer que a variável Ricardo, aquele espacinho de memória, tal como no Excel as células são espacinhos de memória que recebem dados. Vai receber esta função que está aqui. O que é que esta função vai fazer? Vai criar uma caixa de texto onde eu posso escrever, por exemplo, qualquer coisa, e essa qualquer coisa que eu escrever vai ser enviada para aqui, para esta célula. Ou melhor, para este espaço de memória. E agora aqui vou dizer o seguinte. O nome vai ser igual, não vai ser a tabela 5, mas vai ser igual ao quê? Ao que está em Ricardo. Não vou escrever dentro de aspas, porque se eu escrever Ricardo dentro de aspas, eu estou a dizer que a tabela se vai chamar Ricardo literalmente, e não o valor que está nesta que está aqui. E se eu agora disser range ricardo.select, vai deixar de dar erro. Olhem agora. Eu aqui, entretanto, já voltei a aplicar neste intervalo, mas vamos pegar... eu vou pegar aqui, vou fazer assim, converter em intervalo. Vou só tirar esta formatação toda, sem preenchimento, aqui cor automática, sem negritos e sem limites. Ok, já está um intervalo normal. Olha agora o que é que vai acontecer. Programador, macros, arranja a tabela, executar, insira o nome da tabela, que foi aquilo que eu escrevi ali. Eu vou dizer que a tabela se vai chamar tabela exemplo. Carrega OK. Nunca mais deu erro. Olhem lá em cima. Tabela exemplo. Ok? Posso aplicar aqui. Vou-lhe chamar outra tabela. Ok. Ele queria outra tabela. Estão a ver? Se vocês quiserem seguir aqui este canal de Kikai Code,
eu vou adicionando aqui vários vídeos à medida que vou dando formação e à medida que vejo que há necessidade também de vos ajudar em algum sentido, porque não me custa nada de facto fazer algum vídeo como este ou responder-vos a um e-mail, não há problema absolutamente nenhum nisso. E é sempre bom para vocês, é sempre ótimo até. Então, vocês podem subscrever aqui o canal, podem, enfim, acompanhar aqui os vídeos que eu vou colocando, às vezes vídeos muito curtos de menos de 1 minuto, vídeos mais compridos como este, ou vídeos intermédios de 10 minutos, 15 minutos. Eu vou ensinando aqui várias coisas relativamente ao Excel, a funções, a macros também, mesmo no código VBA, há coisas interessantes que vocês podem fazer. E antes de terminarmos aqui a aula, uma coisa extremamente importante. Como vocês viram, que eu abri aqui no Visual Basic, tudo isto é código de programação, é uma linguagem de programação, não é? É um código que depois é transformado para o computador entender. A questão é a seguinte, vírus também são escritos com linguagem de programação, também são instruções que se dão ao computador para ele se comportar, só que de uma forma maliciosa. Então o Excel o que faz, neste caso a Microsoft, o que faz é uma coisa muito interessante, que é segurar aqui as macros antes de nós abrirmos um ficheiro. Então o que é que acontece? Quando nós abrimos um ficheiro Excel, basicamente o ficheiro é aberto sem as macros, ok? Ou seja, elas estarem não ativas. Porquê? Imaginemos que nós andamos à procura até de uma tabela qualquer na internet e até gostamos de uma que é muito gira. E nós descarregamos porque o layout é interessante, até um calendário que dá para fazer o mapa de horas do pessoal e não sei o quê. E nós descarregamos e ela vem com um código malicioso na macro. O que acontece é que, para nos salvaguardar a nós, a Microsoft parte do princípio que todas as macros devem primeiro ser autorizadas pelo utilizador e só depois rodadas. Então aquilo que ele faz é, sempre que nós quisermos guardar um ficheiro que tenha macros, nós temos que guardar com um tipo de extensão específico. Portanto, se eu guardar aqui, vai dar este errozinho aqui. Quer dizer, não é um erro, é um aviso, que vai-me dizer que se eu gravar nesta extensão, ele vai guardar sem as macros. Vamos literalmente perder as macros. Então aquilo que temos de fazer é livro com permissão para macros do Excel. Eu aqui já posso guardar à vontade. Guardar, já me guardou, impecável. Se eu vier aqui à pastinha onde eu tenho este exercício, reparem agora que eu já tenho ali, eu vou só fechar, para vocês verem. Vou abrir aqui, olhem aqui, 2. Neste caso, estão aqui 2 macros, e aqui este macro está sem as macros, este macro está com as macros. Eu vou abrir, olhem como é que ele abre, aviso de segurança, as macros foram desativadas. Eu carrego em ativar conteúdo e agora sim já posso correr as macros normalmente. Se porventura, em vez do aviso ser amarelo, aparecer a vermelho, todo ele a vermelho, significa que a macro não foi desativada, mas sim bloqueada. Não significa necessariamente que a macro tem um vírus ou é maliciosa. O que significa é que este computador em específico desconhece a origem daquela macro. Aquilo que vocês podem fazer é vir às propriedades do ficheiro e aqui em baixo, imediatamente aqui em baixo de avançadas, vai aparecer um botãozinho para vocês clicarem para marcarem o desbloquear. Vai aparecer aqui desbloquear e uma caixinha para vocês assinalarem, tal como esta aqui. Só que ali diz desbloquear, aqui em baixo. É só vocês clicarem e está a funcionar perfeitamente. Então terminamos aqui a nossa correção das nossas macros. Foi um gosto novamente ter-vos como meus formandos. Espero que tenham gostado e espero que tenha sido interessante a correção e que eu tenha conseguido adicionar conhecimentos novos. Se vocês ficarem por aqui, vemos no próximo vídeo. Tchau!